Os falsos profetas sempre existiram desde o Antigo Testamento. Paz do Senhor a todos, eu sou o pastor Johnny Marques e nesse vídeo eu estarei trazendo 10 versículos da palavra do Senhor sobre falsos profetas e o cuidado que nós temos que ter e a nossa vida aplicada em observar esses versículos. Nós usaremos 5 versículos que estão contidos no Antigo Testamento e 5 versículos que estão contidos no Novo Testamento. Meus irmãos, vamos lá para a palavra de Deus e roda a vinheta. E vamos lá para os 5 primeiros versículos da palavra do Senhor contidos no Antigo Testamento, né? Desde o princípio, o Senhor Deus teve o cuidado de orientar o seu povo acerca dos falsos profetas que já existiam no meio do povo. Então nós vamos lá para o primeiro versículo que está em Deuteronômio, capítulo 18, no versículo de número 20, que diz: Porém o profeta que tiver a presunção de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta morrerá. Nós estamos falando da lei. Na época da lei era dessa forma que acontecia. Mas nós sabemos que a palavra de Deus não é porque foi escrita no tempo da lei que essa daqui deve deixar de ser aplicada em nossa vida. E aqui o Senhor ele está falando claramente que profetas falavam em nome de Deus, sendo que eles não estavam falando por Deus, mas sim por eles mesmos, né? Pela carne, ou que fosse pelo diabo, mas eram falsos, não era uma palavra vinda de Deus. E a punição aqui era severa, irmãos, era morte, ia morrer, né? Se fosse constatado que estava falando por ele mesmo, algo da carne, ele iria receber como punição a morte por pedradas. Segundo versículo da palavra do Senhor sobre falsos profetas, está em Jeremias 23:16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Eles vos enchem de vãs esperanças, falam da visão do seu próprio coração, não da boca do Senhor. Nós sabemos que Jeremias ele teve uma grande dificuldade ali em profetizar no seu tempo, porque Deus mostrou a ele a realidade do que estava por vir, assim como mostrou para Abacuque também, que era, né, o cativeiro babilônico. Deus mostrou e alertou o povo para que se arrependessem, mas vinham ali falsos profetas que profetizavam que estava tudo bem, que Deus era com o rei, que Deus era na vida do povo e estava tudo ok, mas quando não estavam, uns diziam paz, paz, quando não existiam paz. Deus alertava o povo acerca disso através de Jeremias, para que o povo não desse ouvido. E assim, também nós temos que ter cuidado nos dias de hoje para não darmos ouvido à voz de enganadores. Versículo de número 3, sobre falsos profetas. Ezequiel, capítulo de número 13, versículo de número 9. E a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que adivinham mentira. Na congregação do povo não estarão, nem nos registros da casa de Israel se inscreverão, nem entrarão na terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor Deus. Aqui nós vemos, meus irmãos, a palavra de Deus advertindo severamente, né, contra esses farsários que existiam na época aqui também do profeta Ezequiel. Quarto versículo está em Miqueias, capítulo de número 3, versículo número 5, que diz: Assim diz o Senhor acerca dos profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com os seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam guerra. Aqui nós vemos mais uma advertência de Deus, através do profeta Miqueias, contra esses farsários, falsos profetas, do Antigo Testamento, né? Vamos correr. Versículo número 5, Zacarias 13:3. E será que, quando alguém ainda profetizar, seu pai e sua mãe, que o geraram, lhe dirão, não viverás, porque tens falado mentiras em nome do Senhor. E seu pai e sua mãe, que o geraram, ultrapassarão quando profetizar. A repreensão era severa, para você ver o que Deus estava corrigindo, a forma que Deus estava lidando. Era morte. Quem falasse... Hoje, irmãos, tantas pessoas falando no nome de Deus, sendo que Deus não falou nada. E no Antigo Testamento, isso já existia. E agora nós iremos para o Novo Testamento ver outros versículos poderosos falando e advertindo também acerca dos falsos profetas.
E o primeiro versículo está em Mateus, capítulo 7, versículo número 15, que diz: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aqui nós vemos, meus irmãos, a característica dos falsos profetas, que é ter uma aparência enganadora. É como se fossem ovelhas. Você olha para ele, vê uma aparência bonita, vê uma aparência de alguém que é bom, que é generoso, né? Que ajuda as pessoas, mas por dentro são lobos, né? São ruins, são rudes, têm intenções malignas em seus corações. Muitos deles estão querendo bens, estão querendo dinheiro. Existem muitos por aí neste mundo afora. E Cristo advertiu para que nós tivéssemos cautela, cuidado, analisar, não engolir tudo que a gente vê na internet. A palavra de Deus, meus amados, ela vem para nós, para nos ensinar. Tem muita gente que não examina a palavra de Deus e se alimenta de tudo que vê aí na internet. É um perigo muito grande. Existem muitos falsos, mais são os falsos do que os verdadeiros. Então, muito cuidado. Versículo de número 2, já do Novo Testamento, que é o 7º na lista geral. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, meus irmãos, mais uma correção da parte do Mestre Jesus falando que surgiriam muitos falsos profetas e até falsos cristos. Inclusive, nós já vemos isso aí nas redes sociais, né? Muitos falsos cristos aí dizendo eu sou Cristo, mas não são coisa nenhuma, né? A palavra de Deus, ela nos ensina acerca disso. 8º versículo e 3º do Novo Testamento. 2 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 1. O que diz? E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que o resgatou, trazendo sobre si mesmos a repentina destruição. Meus irmãos, aqui nós vemos Pedro, né, pela inspiração do Espírito Santo, trazendo aqui essa... Porque haveriam falsos mestres, né, falsos profetas, e eles introduziriam novas doutrinas falsas, enganadoras, para enganar o povo. Então, meus irmãos, cuidado com as doutrinas que você vê por aí. Na internet tem muitos farsários. Vamos ter muito cuidado. Não vamos acreditar em tudo, né? Vamos vigiar. Amém? Vamos para o penúltimo versículo e o 4º aqui do Novo Testamento, falando sobre falsos profetas. 1 João, capítulo número 4, versículo número 1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. João adverte, não creiam em todo espírito. Ou seja, não acreditem, irmãos, em tudo que vocês vê. Não acredita em tudo que vocês ouvem. Não acreditem em tudo que vocês estão aí observando na internet, nas igrejas. Cuidado, analisa, ora, leia a Bíblia. Tem gente que tem preguiça de ler a Bíblia e fica sendo enganado por esses falsários, que existem aí no mundo. Então, muito cuidado, muita cautela, muita vigilância. Amém? Agora nós vamos para o último versículo da palavra do Senhor. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, meu irmão, se inscreve. Esse é o canal Pesquisa Bíblica, um canal que está sempre trazendo versículos da palavra do Senhor, abençoados aí, para abençoar a sua vida. 13 ao versículo de número 15, são mais de um versículo, que diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros também se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Meus irmãos, aqui nós temos o exemplo do apóstolo Paulo,
falando até mesmo que Satanás se transfigura em anjo de luz. Assim, meus irmãos, muito cuidado, porque os falsos, eles vêm com pele de ovelhas, como Jesus disse lá mais acima, que nós lemos lá em Mateus. Eles se transfiguram em anjo de luz, ou seja, Satanás se transfigura, melhor dizendo, em anjo de luz. Nós vemos aqui que esses falsos mestres, falsos profetas, eles têm uma aparência que vai enganar pessoas, e tem enganado muitos por aí, tem enganado, e a Bíblia diz que até mesmo os escolhidos muitas das vezes. Então que possamos ter muito cuidado para não sermos alvos de Satanás, porque ele tem os seus súditos, e esses falsos mestres, esses falsos profetas são aí súditos do próprio Satanás e estão espalhados em todo o mundo. Então, meus irmãos, vamos vigiar, vamos ter cuidado, vamos aplicar ao nosso coração a palavra de Deus. E com toda certeza, nós iremos aprender a cada dia mais, iremos desenvolver no nosso ministério, iremos fazer aquilo que glorifica o nome do Senhor e o melhor, iremos receber o presente da salvação e não sermos enganados por esses falsos profetas que existem neste mundo. Deixe seu like, se inscreva se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo.